Saudações a todos vocês que acompanham o canal do Conde aqui pelo YouTube, começando mais um Papo com Linguista. Estou aqui com Leonardo Couto e com Pablo Arantes. Deixa eu só monitorar todo o meu retorno aqui para não ter eco. E nós vamos conversar sobre os vazamentos, sobre a matéria do The Intercept, que pautou completamente o noticiário brasileiro, mundial, né? Você tem até o Congresso americano querendo investigar agora a condenação do Lula. Eu vou começar saudando Pablo Arantes, querido, tudo bem com você? Vamos discutir se foi hackeamento ou vazamento? Como é que está, Pablo? Olá, bom dia a todos, bom dia Gustavo, bom dia Léo. Pois é, vamos discutir aí a bomba, né? Bomba da semana. Vocês trouxeram questões técnicas, né? Do Telegram, né? Dos protocolos ali e tudo mais. Leonardo Couto, saudações, muito bom dia para você, satisfação falar com você. Semana passada você estava na correria, mas estamos aqui novamente. Como é que tá? Tudo bom, camaradas? Bom, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está vendo a gente. E hoje o assunto não podia ser diferente mesmo, né? A pauta veio para a gente assim, não seria outra possível, né? Então vamos falar sobre as questões políticas e as técnicas de todo o acontecimento. Está muito interessante. Vamos começar falando concretamente do conteúdo, né? Na verdade, o dilema, criou-se um dilema. Eu estou vendo que a imagem do Pablo está meio congelada, depois só ficar atento, viu, Pablo? Se a sua conexão vai estabilizar. Estou achando que vai estabilizar aqui, vamos ficar de olho. O que se discutiu, a gente percebe que o Glenn Greenwald não está de brincadeira, ele não é um jornalista assim manipulável ou pressionável, né? Na verdade, acho que ele funciona melhor até através da pressão, haja vista o histórico dele com a questão do WikiLeaks. Então, não é qualquer um, a Rede Globo vai mexer com alguém que acho que ela nunca mexeu antes na história desse país. Aí eu queria que o Pablo fizesse um preâmbulo aí de todo esse regime aí de divulgações das mensagens, das recepções e da sua percepção e do que você sentiu, Pablo, quando você viu aquilo tudo lá, cara. Grande Pablo Arantes, diga para nós. Pois é, eu acho que, não sei quem que falou que a vingança veio a galope e tal, acho que foi o Zanin acho que não. Acho que foi o Zanin saindo ontem. Ontem ele e o Batoque foram visitar o Lula lá em Curitiba, né? E aí acho que o comentário do Zanin foi que assim, o ex-presidente não imaginava que ele seria provado, né? Que se provaria, né? Tudo que ele vem dizendo há um tempão tão rapidamente, né? E eu acho que assim a grande questão é nenhuma surpresa em relação ao conteúdo, né? Rigorosamente aquilo que o campo progressista e que muitos dos observadores aí do campo jurídico vêm dizendo, né? Eles agem como militantes políticos, né? Quer dizer, a lista de problemas ali é imensa, né? Esse conluio da procuradoria com o juiz, né? E acho que é uma coisa que na verdade, vem até... Esse, em especial, acho que é um aspecto que vem contaminando a justiça há muito tempo. Essa ideia de que o Ministério Público, ele é meio que... Ele é diferente da defesa, né? Inclusive porque como ele é bancado pelo Estado e tal, fica essa sensação de que ele é uma coisa diferente, de que ele na verdade, eles são, digamos, advogados, teoricamente, advogados do povo, né? Mas eu acho que há essa promiscuidade mesmo entre o Ministério Público e os juízes há muito tempo, na verdade. Quem falou muito sobre isso recentemente foi o Zé Dirceu, né? Ele, no livro dele de memórias, ele fala um pouco sobre isso. Essa história que o Ministério Público conseguiu, por exemplo, o poder de investigação, só isso já é uma perversão do Estado de Direito, né? Quem elabora a acusação não deveria investigar, né? Você tem essa separação, a polícia investiga, né? O Ministério Público
vê o inquérito, né, vê as provas, monta a acusação e manda para o juiz. Então, você tem o Ministério Público atuando, na verdade, nas 3 pontas aí. Quer dizer, ele tem lá... Isso assim, a gente sabe que o que implicou, o que aconteceu quando houve o Ministério Público arrancou esse poder de polícia. Eles têm corpo pericial, inclusive, e tal. Então, você tem, inclusive, uma duplicação de esforços. Você tem peritos que trabalham na polícia e peritos que estão dentro do Ministério Público e tal. E essas mensagens estão mostrando como, assim, se você pensar bem, o Ministério Público é o grande polvo dessa história, né? Assim, ele abraçou a investigação, abraçou também, né, o próprio julgamento. Então, assim, esse aspecto, se você pensar, você pode nem pensar tanto nas ramificações políticas, mas só o que isso implica de deturpação do funcionamento normal das instituições é um problema por si só cabeludíssimo, né? E, enfim, fora isso, o comportamento de militantes políticos, aquela conversa ali era de um grupinho político, de um grupinho de militantes, assim, né? Quer dizer, com paixões políticas doentias, quase, né? Pablo Arantes, professor de Linguística da Universidade Federal de São Carlos. Quero dizer para você o seguinte, estou pensando aqui no Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça, ex-procurador-geral não, ex-procurador da República, e ele tem ele fala muito sobre isso. Eu estou pensando aqui do Ministério Público como um todo, porque nós tivemos muitos avanços, inclusive no período democrático que o Brasil viveu, muitos avanços com relação aos direitos humanos, porque o Ministério Público não é para investigar só corrupção, né? E essa distorção que foi apontada pelo Eugênio Aragão. De repente, justamente esse direito concurseiro, né, esse paradigma começou a instaurar uma perseguição, uma caça às bruxas no país e redundou nesse processo totalmente de estilhaçamento da democracia. Eu quero dizer, vou passar para o Léo, antes de dizer aqui para todos que estão acompanhando a gente aqui no canal do Conde, José Figueiredo Júnior, José Assis, Tânia Isabel, Hélio Canavese, Ant-Man, Eri Baldini. Daqui a pouco eu vou ler os comentários de vocês, saudá-los a todos aqui e passar para o Léo. Leonardo Couto, primeira coisa, sua percepção também geral no dia em que esse escândalo foi divulgado, na esteira do que disse o Pablo Arantes, essa dimensão do Ministério Público, o conteúdo, como é que você percebeu esse primeiro lote, porque parece que tem muita coisa para ser divulgada. Leonardo. Pelo que foi revelado até agora, né, a coisa veio de uma fonte anônima, e não é por acaso que foi para um veículo como o Intercept, né, que já tem um histórico em lidar com esses vazamentos de alto nível, né, de segredos de Estado, no caso do Snowden, né, que projetou muito o Greenwald da fama, e depois disso ele lançou o Intercept. E quem acompanha o Intercept Brasil vê que eles têm feito jornalismo investigativo de boa qualidade há algum tempo já, né? Eles têm uma equipe muito pequena, boa, eles têm que escolher o que eles reportam, e isso caiu para eles, e eles estão fazendo um trabalho fenomenal, né? Tanto de curar essa informação, né? Eles estão sendo... E aí vale a pena um comentário sobre a parte ética da coisa, né? Eles tomaram uma decisão que eles disseram assim, não é o padrão do jornalismo, mas se a gente fosse perguntar primeiro para os procuradores, a declaração deles, a gente estava ferrado, né? Eles iam dar um jeito de barrar isso. E é verdade, não? Então, publica primeiro e pergunta depois, deixa depois de explicar. E a gente está vendo o desastre que está sendo as explicações, né? Além de ter sido uma estratégia brilhante, né? Porque a coisa, em nenhum momento eles chegaram a negar nada, né? Então, é uma coisa que não por acaso está lá com eles, estão fazendo esse trabalho, e vai ser, como você botou no seu artigo, Gustavo, a gente precisa dessa novelinha, né? Vai ser a novelinha, espero que um capítulo por semana, um seriado que seja, e vamos ver aí. Mas só para voltar ao que o Paulo está falando do Ministério Público, né? É uma coisa boa também para a gente ver. O Ministério Público, claro, tem essas coisas ótimas que eles fazem, mas tem uma banda podre do Ministério Público também, né? Que era uma das coisas
que acho que muita gente ainda tinha essa impressão de que o Ministério Público estava além do bem e do mal, mas não é assim. Eles são corporativistas, eles estão a serviço de grupos políticos, de grupos econômicos, e essa promiscuidade com o judiciário, agora, a gente já sabia, mas nada como ter a prova, né? Nada como ter a evidência bem aceita, né? Quer dizer, que não foi nem contestada pelos atores, né? Uma das coisas que me, enfim, é muito conteúdo, é um momento muito complexo da nossa, enfim, de tudo isso, porque, como o Pablo ressaltou, né, o Zanin saindo lá da conversa com o Lula, quer dizer, nem o Lula esperava que tão cedo fosse tudo tão revelado de maneira tão escandalosa, escancarada, né, quer dizer, por isso que eu digo que o Lula é pé quente em alguns momentos aqui, eu acho que até nisso ele foi pé quente também. Mas uma coisa curiosa é assim, o efeito surpresa é um pouco cortado, né? Porque todos nós já sabíamos disso, né? Tem esse detalhe, né? Eu acho que, de uma certa maneira, a gente também nossa indignação foi sequestrada, porque em vez de ficarmos indignados, qual que é a reação de todos nós? Reação de que já sabíamos disso, inclusive falaram que o eu avisei nunca foi tão enunciado por todos os lugares. E do outro lado, o pessoal que ainda tinha algum tipo de expectativa com Sérgio Moro, com Bolsonaro, com Deltan Dallagnol, eles ficam naquela defensiva, naquele silêncio, e começa a ser um processo de rato abandonando o navio. Hoje a Raquel Scheherazade, que era jornalista, vou passar para você, Pablo, ela já também disse, né? Enfim, já está saindo do Moro, o Zé Padilha, todo mundo vai saindo, né? Todo mundo vai deixando para trás. Pablo Arantes, diga lá, meu querido. Não, sobre essa última coisa que você falou, eu acho que essas revelações, elas dão uma boa saída para quem quer abandonar o barco do lavajatismo, né? Eu acho que isso, inclusive, o Pepe Escobar discutiu ontem a história do cui bono, né? Quer dizer, quem beneficia e tal. E olha, é uma saída perfeita, né? Você está falando de ratos abandonando o barco e tal. Eu acho que é um jeito, digamos, que você minimiza o dano de abandonar essa plataforma política, né? Essa posição, né? Não parece uma mudança que veio do nada. E acho que é bom também, de toda maneira, por mais que para a gente não seja novidade, seja só uma comprovação de uma realidade que a gente estava já intuindo, né, vendo, para todos nós conhecemos pessoas que, enfim, tinham lá seu antilulismo essencial e tal, e tinha essa coisa de dizer, mas olha, ele foi julgado, são juízes, é uma coisa técnica, o que você vai fazer? Vai ignorar o que a justiça diz e tal. Então, você tem agora um argumento para usar com essas pessoas, né? Olha, tá aí escancarado, esses caras são militantes políticos e tal. A questão, eu acho, é que tem um desafio aí que para muita gente, para muitos setores, essa politização da justiça não era uma perversão, era o que as pessoas queriam, né? O clima, né, antipetista e tal era tão exacerbado que a ideia era essa mesmo, né? Os juízes estavam ali para fazer a limpeza, né? Eu acho que se a gente for pensar na linguagem, né, que eles estavam usando ali, quais são os termos que eles usam? É isso, tem que limpar, né? Limpar o Congresso, limpar o país, não sei o quê. Que é interessante, que é um jeito, digamos, de se colocar apoliticamente sendo extremamente político, né? Assim, digamos, contra o PT você podia dizer, não, temos que impedir a volta do PT ao poder e tal, mas em relação ao Congresso se falava de uma limpeza e tal, quer dizer, não parece uma coisa que tem um lado, o meu lado é o lado limpo. Tem uma coisa ali de muita prepotência também nas mensagens, né? Uma coisa assim total. De acima do bem e do mal, que é essa coisa técnica, né? Eu sou técnico, eu não tenho lado, né? Bom, fora uma coisa que acho que talvez a gente pudesse discutir, a coisa do Dallagnol dizendo que tem tesão, né?
Nossa, aquilo para mim, mostra uma mistura de perversão sexual com uma solução, me parecem pessoas recalcadas, né? Você tem que chamar... Deixa eu só, não desisto de fazer um comentário, Pablo, que é o seguinte, porque assim, o Dallagnol dizendo que tem tesão é uma coisa, o Lula dizendo que tem tesão é outra, que seu Lula falou que tem um tesão de 20, né? E ele tá namorando, né? Tem mais essa história. O Dallagnol dizendo isso realmente beira a perversidade exacerbada no seu grau máximo. Conclui, Pablo, para a gente, para eu voltar aqui e ler alguns comentários aqui dos internautas, querido Pablo. Não, eu concordo. Na verdade, assim, quando o Lula diz isso, você sabe que de que tesão ele está falando, e tal, de tesão de vida, e tem essa namorada nova e tal. Agora, no caso do Dallagnol... Daqui a pouco ele vai falar que tem tesão por Deus, né? Não, tem tesão por Deus, que coisa absurda. Não, e uma coisa em algumas das mensagens, é uma coisa assim, não, vamos rezar pelo país e tal. Quer dizer, também, além de tudo, uma mistura de coisas aí, né? Quer dizer, vivemos um estado laico, né? Quer dizer, então, assim, o cara que é um procurador federal conversando com outros procuradores, dizendo que vamos rezar pelo país, não sei o quê, quando, na verdade, eles estavam rezando por uma coisa política, né? Assim, um resultado político muito específico. É lamentável, né? Assim, mas e é muito bom que isso tenha se escancarado, né? Muito bom. E aí, eu até falei antes de começar o Hangout aqui, como é bom conversar com vocês, né? A gente deveria ter feito um Hangout de emergência no dia que aconteceu o vazamento lá que o The Intercept deu no domingo, né? Fatídico domingo, né? Deixa eu ler alguns comentários aqui dos nossos internautas, que o público está excelente. O pessoal gosta muito de vocês aqui. É uma coisa realmente impressionante, né? Bola de pelo, né? Olha o nome do nosso nick aqui, do nosso internauta. Não interessa como vazaram. Conversa furada da Globo desviando a importância do assunto. Eribra Badini. A HJ marreco com laranja no almoço. O que é HJ? Me escapou isso aqui. Vanderlúcia Martins Brandão. Acorda Brasil, vamos dar likes. Por favor, eu canclomo vocês a darem likes aqui nesse hangout, nesse papo com linguista. Ant-Man, Intercept mandou um petisco. Vamos aguardar servirem o prato principal. E no prato principal tem Globo, tem STF, tem muita coisa. A gente já sabe disso, né? Aliás, vou passar para o Leonardo agora. Eu tenho um texto aqui, eu já vou ler para vocês, de uma advogada, muito irônico, que retrata bem o que se passa no imaginário sobre essas relações promíscuas entre Ministério Público e juízo. A notícia... Só uma coisa. Diga. Só uma coisa, um comentário de alguém que postou aqui no chat, Ivete Teixeira da Silva, falando assim, acho que o Tacla Duran deve estar vibrando com todas essas revelações. Realmente é outro que teve sua alma lavada aí nessa história, né? Não, muito bom destacar do comentário, até porque os delatores e os advogados dos delatores também estão em pânico nesse momento, porque sabe-se lá o que vai aparecer com relação à indústria da delação, quer dizer, nem começou. O dado concreto é que o que veio à tona e já devastou completamente, né, a cena aí do comentário da política brasileira, nem começou, é só um aperitivo. Leonardo Couto, acho que na sequência aí do que a gente falou, o que você acrescentaria para a gente entrar depois? A gente vai entrar também em aspectos técnicos, né, do Telegram, do vazamento, se foi vazamento ou hackeamento. Antes disso, eu queria... o que eu ia passar para você, Leonardo, é o seguinte... ontem, o Ricardo Noblar, jornalista do Globo, deu em primeira mão, e hoje a gente já tem praticamente confirmado que o próximo lote de informações também vai ser publicado pela Folha de São Paulo, né? Não só pelo The Intercept, que foi o que o Edward Snowden e eles fizeram no momento do vazamento do Wikileaks, que também se associaram a um jornal padrão, etc. Né? O que você acha dessa situação e considerando aí tudo que a gente trouxe até aqui? Eu acho, eu não sei se agora a gente pode especular se isso foi realmente uma condição da fonte anônima, né, ou se foi uma parceria mesmo do Intercept, mas se você
olha um pouco as notícias, olha muito as notícias online, quase eu não vejo TV, mas quem está reportando mais é o UOL, a Folha de São Paulo, né? Eles estão muito em cima, muito mais do que o Globo, o G1, né? O Globo está resistindo à matéria. Eles só dão lá quando pode, mas quando põe uma coisa lá, qualquer coisa de Neymar, bota para cima, né? Na página. Mas eles estão fazendo um trabalho bom à Folha, no geral, que eu estou acompanhando. E eu acho que isso é bom também, porque o alcance disso é difícil dizer que vai aumentar agora, né, realmente, porque só aumentaria mais com a Globo, mas eu acho que não precisa mais, não tem ninguém que não saiba, né, não tem ninguém que não tenha lido pelo menos os comentários, né, além das reportagens. As reportagens também estão relativamente concisas, se você for ler, elas não são reportagens longas, elas estão muito direto ao ponto. E a gente fica só imaginando agora esse material completo, né, que o Intercept diz, não, tem muita coisa pessoal e tal, que a gente não vai, aí a gente fica imaginando, será que vão hackear o Intercept para liberar esse material todo, né, para ver a lama inteira, né, seria divertido, mas não precisa, né, parece que tem material suficiente para muita reportagem. Eu imagino que eu não sei se vai ter coisas ainda maiores do que essa de impacto, né? É difícil saber qual a estratégia deles, né? Se vai ter um crescente, ou se botaram de maior impacto agora e agora vão contar outras histórias, né? É difícil especular sobre isso, mas eu acho bom que essa coisa seja liberada para outros órgãos de imprensa, até porque não vai fazer mais diferença, né? Quer dizer, se eles, mesmo sem a primazia, né, se os dados são os mesmos, né, vai fazer pouca diferença. E aí vai ter muito material para comentário, o que é ótimo, né, dependendo do que eles vão liberar, né. Eu poderia dizer que a percepção que eu tenho aqui, conhecendo e até lendo, porque as 3 matérias matrizes do The Intercept são muito longas, né? Eles são muito cuidadosos ali, fazem todo um preâmbulo, toda uma análise do material que está sendo divulgado ali. Com base nisso e outros desdobramentos, e com o editor do The Intercept dizendo que não chegou a avaliar nem 1% ainda do material todo que ele recebeu, que ele tem em mãos, com o Glenn Greenwald. O Glenn Greenwald não parou de twittar desde o começo da divulgação, até porque ele está sendo atacado por todos os lados. O sistema brasileiro foi para cima do Glenn. Confere, Leonardo. Não, e é um absurdo, né? Ficam atacando coisas como a sexualidade dele. A gente imaginava que é isso que a direita vai fazer. Falou do fato dele não ser brasileiro. De certa forma é um pouco irônico, né, para a gente, né, quem está salvando um pouco essa história é um jornalista americano, mas que ele está no Brasil há muito tempo, isso vamos falar, ele está desde 2005, se eu não me engano, né, ele é casado com um brasileiro, ele tem filhos brasileiros, né, adotivos, ele tem uma ONG, inclusive, sobre cachorros, ele, enfim, gera empregos no Brasil, né. Ele tem o prêmio Pulitzer. Então, assim, mas a reputação dele realmente não tem como atacar, né? Ele é um grande jornalista, não é de hoje, né? Ele tem as suas polêmicas, tem seus adversários, mas ele sempre fez isso. A gente vê até na entrevista com o Lula, rapidamente só para concluir, a gente vê que ele eu achei uma das melhores entrevistas com o Lula. Ele foi muito duro, né? Ele fez perguntas muito incisivas, mas foi uma entrevista de muita qualidade, né? Deixou o Lula falar, como muitos outros, mas foi uma entrevista muito boa, né? E aí você vê o nível dele ali, e todas as reportagens que o Intercept e a equipe deles é muito bom destacar, que é muito boa, né? Leonardo e Pablo, eu estou para dizer para vocês, eu disse isso, falei nas lives e tal. Pablo, você quer falar? Fala na sequência. Não, será que quando ele fez a entrevista com o Lula, provavelmente ele já estava com esse material, né? Acho que não. Você acha que ainda não? Não. Segundo os relatos ali, poderia estar até em tratativa, mas os relatos, ele recebeu isso no dia... Qual que foi o dia? Foi dia 6, coisa de uma semana antes. Pelo menos o que eu tive acesso, tá? Mas eu não sabia. Comentar? Eu acho que não. Eu acho que na entrevista... Eu estou para dizer para vocês uma coisa mais
ampla que eu, enfim, imaginei, olhando toda essa cena, olhando a Rede Globo acuada, com medo, porque a Rede Globo está nessas ligações, vai aparecer, e já tem aí a prévia dizendo que vai aparecer jornalista da Globo ali, entendeu? Porque o esquema da Lava Jato é o esquema da Globo. O Glenn Greenwald disse isso no Twitter, falou assim, queridos, a Globo é parte desse sistema. E eu pensei no seguinte, falei, puxa, acho que o brasileiro está vendo o que é jornalismo praticamente pela primeira vez, né? Porque esse jornalismo nosso, atrasado, né? Durante toda a ditadura militar, um jornalismo conivente, claro que você tem jornalistas e jornalistas, você tem gente que, né, por exemplo, o próprio Vlado morreu, né, na ditadura militar, assassinado em função de produzir jornalismo de verdade. Então, é complicado, mas agora, massivamente falando, da maneira amplificada, eu tenho a impressão que nós estamos conhecendo o jornalismo pela primeira vez no Brasil. Eu quero ler aqui mais alguns comentários. Olha o comentário da Ana Clara. Só um segundo, Pablo. Ela diz assim, agora sim estamos vendo uma excelente novela global. Ana Clara Duarte Gavião. Vamos ver mais alguns comentários aqui. Flávio Ciro já falou... Para mim, a Vander Lúcia está fazendo um elogio ao Léo aqui. A Vander Lúcia está dizendo, esse Leonardo parece o Breno Altman. Quanto pessimismo. Ah, que beleza. Muito bom. Você comparado ao Breno Altman, para mim, é um grande elogio. É um grande elogio, um grande elogio. O Léo, o Breno não tem essa barba, né? Essa barba toda arrumada aí do nosso querido Leonardo Couto. Olha só, 247 diz que o Lula irá sair na segunda-feira. Bom, isso aqui é algumas especulações, nós podemos tratar disso também. Deixa eu só ler quem comentou. Flávio Henrique. Glauci Maria Santos. Flávio, o Lula sairia segunda-feira se o Brasil fosse um país sério. Aliás, nem teria sido preso. Vamos falar do STF. O STF não teve uma fresta para poder se realinhar. Ele teve um rombo, né? Um rombo imenso para poder se realinhar os seus trabalhos. E eles indicaram que iriam fazer isso, mas eu acho que ainda existe um germen da covardia ali. Eles estão ainda com um pouco de medo, mas a tendência, quer dizer, a imagem do Sérgio Moro e da Lava Jato está absolutamente devastada, e as pessoas estão comentando agora como é que vai ser a restauração desse processo no Brasil, desse processo jurídico do Brasil, porque todas as condenações agora estão sob suspeita. E todas as defesas de todos aqueles que foram condenados pela Lava Jato estão se mobilizando nesse momento. Evidentemente, você vai ter uma enxurrada, né, judicial em cima desse sistema. Aí, Pablo, só me diz uma coisa. Quanto dinheiro foi gasto com a Lava Jato? Dinheiro público. Devastou a economia brasileira e se gastou tanto dinheiro para promover uma infinidade de audiências, de delações. E agora, quem que vai pagar tudo isso, Pablo? Olha, essa é uma boa pergunta, né? Essa é uma boa pergunta. Né? Enfim, agora que se prova que isso era uma grande conspiração, quer dizer que era uma operação de caça a um grupo político, né? Enfim, acho que isso aí é uma ferida que vai levar muito tempo, na verdade, para ser curada, né? E eu acho que isso aí, se pensar a médio prazo, para uma efetiva restauração da democracia no Brasil, você vai ter que ter sei lá, passar essa justiça a limpo aí, né? Alguém que estava comentando, não sei se foi o Eugênio Aragão, que o Lula deveria eventualmente pedir, né, está me fugindo a palavra, mas indenização, né? Indenização, e que o Estado deveria ir atrás desses procuradores, desses atores aí, mas é um absurdo. Agora, voltando a uma coisa que você tinha falado, essa questão finalmente a gente está vendo bom jornalismo e tal. Realmente, eu acho que isso porque, veja, não é à toa que quem é que tenha produzido, né, esse pacote de informações aí, né, esse dossiê de informações, tem escolhido um veículo que realmente, assim, atua no Brasil e tal, mas é um veículo que está um pouco acima das brigas, né,
Porque eu acho que também, por outro lado, por que não procurou os veículos da imprensa progressista brasileira, dos blogs e tal? Eu acho que a grande imprensa brasileira, a Folha de São Paulo, então, realmente viraram panfletos, e a gente sabe disso, são pessoas que também estão fazendo há um conluio para aprovar essa reforma da Previdência e tal, muito claro, né? Mas, por outro lado, também a imprensa, os blogs progressistas, a imprensa progressista também ainda não tem essa musculatura investigativa. A gente muito ainda uma coisa de comentário, de elaboração, mas você não tem desses canais, tal, você não tem algum que tem uma estrutura tão boa, assim. Você tem jornalistas investigativos de excelente qualidade, como Joaquim de Carvalho, né? Mas você não tem essa estrutura toda. Então, eu acho que foi a pessoa que mostra também que eu acho que não é assim, pode ser que tenha sido uma coisa de hackeamento, a gente pode falar disso em seguida, mas não é uma pessoa irresponsável, né? Eu acho que teve uma estratégia de procurar um veículo que tivesse um jornalista tarimbado, um jornalista né, com uma imagem ilibada e tal, e que, digamos, estivesse um pouco acima enfim, dessa briga mais cotidiana aí, né? Diga. Léo, não, o Léo quer falar e eu quero também. Passa, Léo. Não, e já para introduzir um pouco, né, a outra parte da nossa conversa, né, complementando o que o Pablo falou, não é à toa, né, que o Intercept é o que e que tem uma grande diferença, né, que é o financiamento deles, né. Eles não dependem, de fato, de dinheiro de doação, de dinheiro de anúncios, né, eles têm um bilionário por trás. Então, isso faz toda a diferença, né? Infelizmente, a gente não tem um bilionário brasileiro. O The Intercept tem um mecenas, né? Desculpa, um mecenas. Exato, é um bilionário mesmo, fundador da eBay, né? Tem uma companhia de mídia e uma dos braços é o Intercept. Então, tá na hora da gente começar a ter esses milionários brasileiros, não precisa nem ser bilionário, né? Um milionário brasileiro bancando essas coisas também, ajudando. Porque isso faz toda a diferença. O bilionário brasileiro não dá nem um centavo para a restauração do Museu Nacional, vai financiar jornalismo. É complicado, viu? Não, realmente, assim. Mas a gente tem lá, na direita tem lá o camarada da Havan, né, comprando disparo de WhatsApp, etc. A gente tem que conseguir do lado do bem, né, que banque essas coisas, né, porque custa muito caro. Aí você vai ver lá, por exemplo, fui ver lá a arrecadação de doações do Intercept é 90 mil por mês. Isso não banca, a equipe deles não banca esse tipo de jornalismo, né? Anúncios não bancam. Então, essa faz toda uma diferença e, claro, a gente pode produzir algum jornalismo sem ter esse tanto de dinheiro, mas, no fundo, faz a diferença até para criar essa reputação, né? E para manter essa independência, né? E, principalmente, é isso, manter a independência de financiadores, né? Porque hoje Folha, Globo não tem essa independência do dinheiro, né? E para ter jornalismo investigativo bom, você precisa dessa independência, né? Então eles têm muito por conta dos editores, né? Do Greenwald e os outros americanos, eles têm essa reputação e tem esse mecenas por trás, né? E jornalismo não é uma coisa que dá dinheiro exatamente, então. Perfeitamente, bem colocado, Léo. Vou devolver para o Pablo, mas só fazer um comentário antes aqui também, que eu venho costurando aqui há algum tempo, já desde a publicação do The Intercept. Eu acho que o que está em crise no mundo, que todo mundo tem dito aí, que a democracia está em crise, né? Vocês já ouviram isso certamente. A democracia está em crise, não sei o quê, o conceito e tal, está ameaçado. Eu acho que o que está em crise é o jornalismo. Eu acho que o jornalismo tradicional, esse que foi constituído aí, né, conceituado no século XX, eu acho que ele está fora de cogitação, ele virou um peso morto, um peso muerto, como a moeda única do Bolsonaro e do Macri, né? Pablo Arantes, com base no que o Léo falou, e se você quiser comentar a questão dessa percepção de um jornalismo que morreu. Acho que está acontecendo tudo junto ao mesmo tempo no Brasil. O Brasil é um grande laboratório, né? A gente assiste a morte da Lava Jato, a morte dessa perseguição insana que foi feita,
né, quem sofreu o lawfare no Brasil não foi o Lula, foi a democracia brasileira. Né? A democracia brasileira sofreu lawfare. E essa morte dessa linguagem também, quer dizer, esse jornalismo que são famílias, tudo concentrado, tudo esse poder, essa pretensão de editorializar tudo que sai dali, quer dizer, hoje a informação é coletiva, tem uma outra dimensão, e eu acho que o Glenn Greenwald e o The Intercept encarnam essa novidade. Pablo Arantes. Estava falando de milionários, né? Os milionários brasileiros, eles não financiam os jornais, eles emprestam, né? Porque são bilionários do setor financeiro, eles emprestam dinheiro para as empresas jornalísticas, elas ficam endividadas, depois eles vão lá e assumem o controle, né? Essa aqui é a coisa. Agora, uma coisa importante sobre acho interessante, Gustavo, esse comentário que você fez sobre uma crise de jornalismo e tal. Você não faz lawfare sem a imprensa, né? Quando o próprio, e o que é interessante é assim, o próprio Moro deu a senha, né? Ele escreveu, eu não sei em que ano que ele escreveu um artigo sobre a mãos limpas na Itália e tal, e nesse artigo ele falava sobre o grande papel que a mídia teve para viabilizar a Operação Mãos Limpas. Quer dizer, está tudo ali, na verdade. A estratégia dele estava descrita ali. Então, assim, você não faz lawfare sem a imprensa, né? Então, acho que essa imprensa, esse modelo de imprensa que caiu nesse conto aí enfim, de defender seus interesses políticos por essa via, bom, aí você junta a essa escolha complicada, a mudança tecnológica e tudo mais, aí você tem um caldo destrutivo, né, para um certo jeito de fazer imprensa, né? Agora, vamos falar um pouco sobre a história da origem do material, né? Acho que uma coisa que muita gente está dizendo no chat, e é preciso ter claro isso, é que é o seguinte: o potencial político desse material, ele independe da discussão acerca da origem, certo? Não interessa como esse material foi obtido, ele significa o que significa. Assim, uma coisa que tem que ficar claro não dá para imaginar que nos tribunais, que a justiça vai começar a dizer o seguinte: olha, já que o The Intercept publicou isso, então isso é prova disso ou prova daquilo. Vai ter um processo para isso acontecer. Agora, o potencial político está aí, principalmente nas cortes superiores, como o STF, que são cortes que de alguma forma se orientam politicamente. Claro que vai ter um efeito, né? Daqui a pouco você vai ter um outro voto da colegialidade da Rosa Weber para refletir essa nova conformação, né? Agora, de toda maneira, como essa questão da origem vai ser importante, porque parte enfim, a Globo e parte da imprensa vai ficar martelando nisso, mas é uma origem lícita e tal, é interessante que a gente discuta, né? Isso, inclusive, pode ter a ver com os interesses que motivaram enfim, a liberação desse material, a coleta desse material, né? Eu acho que, assim, tem uma grande questão aí que bom, tem duas possibilidades. A origem do material vem de um ataque hacker, digamos assim, ao Telegram, aos servidores do Telegram, digamos assim, ou, eventualmente, aos celulares de pessoas específicas. De repente, hackearam o celular do Dallagnol ou daqueles procuradores aloprados lá, né? Mas pode ter sido o que também? Um inside job, ou seja, um dos participantes, veja, era muita gente ali, né? Pode ter sido alguém que, por alguma razão, e aí a gente pode discutir qual passou esse material pode ter passado direto para o Greenwald, pode ter passado para alguém que, por sua vez, repassou para o Greenwald. Tem possibilidades aí, né? Então, o que a gente pode discutir, talvez o Léo queira falar um pouco disso agora, é o seguinte: aqui, bom, a própria Telegram já disse assim: olha, a gente não admite, né, publicamente que tenha havido um comprometimento dos servidores, né? Porque a história essas mensagens, elas estão criptografadas lá no servidor da Telegram, né? E aí tem uma diferença, você pode ter diferentes tipos de criptografia. A gente até tem um link aí para
para o próprio site do Telegram, que explica um pouco essa coisa, né? Mas, veja, uma coisa que é importante é o seguinte, em 2018, a própria Rússia bloqueou o uso do Telegram lá no território russo, porque eles se recusaram a entregar as chaves que descriptografariam mensagens que estavam relacionadas a um caso jurídico lá. Então, assim, se o Telegram, que é uma empresa russa, está sendo atacado pelo governo russo porque se recusa a quebrar uma criptografia, então, assim, é difícil que um hacker, enfim, isolado e tal, tenha conseguido quebrar essa criptografia. Mesmo que alguém tenha entrado no celular do Dallagnol ou de um dos caras, você só conseguiria ter acesso ao material descriptografado, ou seja, o texto, digamos, descoberto, o texto, né, não criptografado, se os caras não colocassem uma senha de acesso ao aplicativo. Eu não sei quantas pessoas fazem isso, mas todos os aplicativos que eu tenho no meu celular, quando eu posso, eu ponho uma senha, né? Ou seja, só vai ter acesso, né, ao texto puro alguém que tenha a minha senha, né? Então, foi isso que o Telegram respondeu, e o Pepe Escobar mostrou ontem uma mensagem do próprio Telegram dando conta disso, né? Pablo Arantes, perfeitamente. É muito tema, é muita coisa para a gente falar em pouco tempo. Eu só quero ler 2 ou 3 comentários aqui dos internautas para a gente prestigiar, porque eles estão participando muito fortemente aqui dessa transmissão. Eri Badini está dizendo, os robôs estão chorando. Helena Porto, quem vai pagar é o povo, como sempre. José Assis, foram as indenizações que o Brasil vai ter de pagar. Deixa eu avançar mais um pouquinho, já vou passar para o Leonardo Couto. Tem um comentário interessante aqui. A Núbia Bentes dizendo, eu aposto que tenha sido a ex-secretária do Moro. Em entrevista, certa vez, ela deixou a entender que sabia de muita coisa. A primeira coisa que eu fiquei em dúvida assim, saber realmente que se for uma coisa de hacker, ou a primeira coisa que eu pensei foi, alguém ficou insatisfeito com os rumos do Ministério Público, da Lava Jato, do governo Bolsonaro, e resolveu organizar esse material. Agora, como parece que é um material gigantesco, maior que o Wikileaks, aí é complicado você saber se uma pessoa pode ser capaz, assim, mesmo alguém que ficou desgostoso com o Sérgio Moro, que estava lá no grupo, etc., seria capaz de organizar tudo isso. Leonardo Couto vai explicar isso para a gente agora. Fala, Leonardo Couto. Conta tudo. Eu concordo com o Pablo que eu acho que a hipótese de hackear diretamente os servidores do Telegram parece a mais remota, né? Eu digo sempre que as pessoas não são boas de guardar segredo. Quem trabalha com segurança de informação sabe que o elo mais fraco são sempre as pessoas, né? Sempre as pessoas. Então, aí tem a hipótese, né? Quer dizer, hackearam os celulares e, de certa forma, conseguiram acesso a esses programas, ou uma pessoa que de dentro, né? Se for uma pessoa de dentro, com o conjunto completo das mensagens, você poderia ver, bom, quem que é o ator comum a todos esses grupos, né? Seria, em tese, possível chegar a uma lista de suspeitos, digamos, né? Provavelmente a gente não vai ter acesso a essa informação, porque a gente não vai ter acesso ao isso. Caramba, Léo, que coisa. Sigilo da fonte, fonte. Mas seria interessante, no mínimo, né? Mas, enfim, provavelmente não vai ser. Em tese, seria possível, né? Mas eu acho que do jeito que as coisas funcionam, né? Quem já leu um pouco sobre isso, funciona mais ou menos assim, né? Para ter acesso aos celulares dos camaradas, né? Um dia ligam lá para o gabinete do Moro, aqui é do setor de celulares do GSI, de proteção à informação, eu preciso fazer a verificação mensal do telefone do ministro, você pode confirmar o número dele, eu vou mandar os links, ele clica lá e a gente faz tudo remotamente, né? É assim que as pessoas caem nessas coisas, né? Às vezes eles chamam isso de engenharia social, né? Você consegue a pessoa te dá o acesso, né? Ou às vezes ela te dá a informação, te fornece a senha, né? Então essa é uma outra possibilidade também, né? E não é impossível, né? Quer dizer, é um acesso indireto, e é muito possível que eles não botem senha nos aplicativos diretamente, só tem a senha no telefone, né? Então, se você tem o domínio do telefone completo,
E é o que a gente estava falando antes, esses caras são tão descuidados, se acham tão acima do bem e do mal, acham que o que eles estão fazendo é completamente normal, que eles devem ter esses históricos de conversa de vários anos, de grupos, né, grupos há 3 anos lá, eles têm o histórico completo, então alguém pode ter pegado isso, então ter tido acesso. Alguém pode ter ido salvando, né, ao longo do tempo, né, porque dá para... Ou não, ou fez num ponto só, né, porque a pessoa provavelmente salvou no telefone dela todo o histórico, né, é muito possível isso, né, que ela nunca se preocupou. O camarada tem um iPhone lá, eu não sei exatamente como no Telegram, mas no WhatsApp, quando você muda de telefone, você faz o backup de volta, tá todas as suas mensagens lá de volta, né? Então, é uma possibilidade, né? Voltando, o Telegram provavelmente nunca admitiria que foi hackeado, mas seria a possibilidade mais difícil você hackear o Telegram do que hackear o telefone das pessoas, né? Ou o inside job, que na verdade me parece mais provável, quer dizer, alguém ficou insatisfeito, alguém cresceu uma consciência e deu com a língua nos dentes para todo mundo, né? Perfeito argumento, Leonardo Couto. Rapidamente, porque a gente já encaminha aqui para o final do nosso Hangout, eu vi os memes, a produção de memes também foi turbinada, né, com relação a essa questão da Lava Jato e tudo mais. Eu vi um muito interessante hoje que é assim: o Bolsonaro foi eleito pelo WhatsApp e vai ser derrubado pelo Telegram, que é mudança total de tempos, né, que nós estamos vivendo. Vamos falar do Lula, porque o pessoal está querendo, e está na nossa pauta, porque, enfim, a gente, inclusive, não conseguiu falar de tudo, porque está muito rápido. A gente tem de alongar o programa, hein, gente? Assim, como é que agora, Pablo Arantes, fica a situação do Lula? Eu, particularmente, acho que não há pressa, porque já estragou a Lava Jato, assim, já é serviço já feito. Então, o Lula vai ser inocentado e todo mundo vai ter de pedir desculpa, fazer fila para pedir desculpa para ele. Agora eu quero saber a percepção do nosso querido Pablo Arantes. Olha, eu vou prestigiar um comentador aqui, Alessandro Pires, dizendo: meus amigos, o que deve ficar claro a lei não admite provas ilícitas para condenar, mas provas que comprovam a inocência podem ter uma origem, né, não lícita, né? Então, o que eu acho é isso, que agora, de toda maneira, algumas pessoas aí da área jurídica disseram que para que essas provas, para que isso sirva como prova que inocente, de toda maneira isso tem que ser internalizado, digamos assim, né? Tem um processo para que para que isso que saiu na imprensa se torne prova, né? Mas eu acho que você tem razão, Gustavo, que não tem muita pressa, não. Eu acho que inclusive, é muito bom, e essa pode ser uma estratégia que o Greenwald e o Intercept estejam montando, que porque você vai liberando aos poucos, você vai sangrando, é aquela estratégia da sangria, né? Você vai desgastando um pouquinho a cada semana, né? Se você libera tudo de uma vez só, aquilo perde um pouco o impacto. Você tem esse impacto inicial, que é esse grande, que a gente ainda está comentando, né, que a gente ainda está sob a influência dele, mas você ir soltando aos pouquinhos vai dando também espaço para os atores irem se reposicionando. Então, eu acho que alguma coisa que vai acontecer, que possa acontecer com o Lula, que possa mudar a situação dele, vai depender um pouco dessa mudança progressiva. Nenhum ator muda, nenhum ator dá uma derrapada de 180 graus, né? E acho que é por isso que a imprensa, né, enfim, mais institucional, ela está se movendo ainda. Ia ser muito complicado todo mundo entregar os pontos assim de vez, né? E jogar o Moro aos leões assim de uma vez. É preciso haver é preciso haver tempo para as pessoas manobrarem, né? Senão fica tudo parecendo aí sim fica parecendo uma grande conspiração, né? Então, eu acho que essa coisa, eles já chamaram o Glenn Greenwald de o senhor do tempo, né? Essa coisa da idolatria que não funciona muito bem, mas é pedagógico. É pedagógico porque justamente ele está sendo inteligentíssimo, né? Eu acho que é isso que faltou, e é por isso que essa informação foi para o The Intercept e não foi para nenhum, por exemplo, blog progressista, porque é muito difícil você ter essa frieza
né? Que é uma frieza jornalística de você modular e modalizar. Eu diria até que não é uma sangria, mas não é desatada, é uma sangria atada. Exatamente. Não, eu acho que tem uma coisa que é a seguinte, essa informação tem que percolar na sociedade, porque um monte de, assim, digamos, no nosso meio, tá todo mundo em polvorosa desde o domingo, mas né, a pessoa da rua, né, e tal, não necessariamente está tão ligado. Então, esse impacto tem que ir acontecendo, e vai ser importante que a rua reaja, não são só os escalões altos da justiça. Nós estamos na iminência. A greve na terça-feira vai ser um momento muito importante para que essas bandeiras sejam colocadas, né? CPI da Lava Jato já, afastamento do Moro, né? Lula livre, mais do que nunca, né? E acho que agora muita gente que não topava o Lula livre vai topar. Vou passar para o Léo. Claro, eu estou falando. Muito bom que você está falando. Aí eu vou passar para o Léo. Você tem gente até falando assim que não, é bom deixar o Moro no ministério, porque daí ele vai sangrando, você não precisa cair agora. Leonardo Couto, já fazendo aí o nosso encerramento do nosso papo. Eu acho que uma parte positiva também desse controle liberado aos poucos é deixar o próprio Moro, Dallagnol e companhia se afundarem também, né? Porque eles já começaram a fazer isso. A primeira coisa foi admitir, né? Eles autenticaram o material, né? A primeira coisa eles autenticaram, disseram, não negaram nada, então, e agora vieram as desculpas esfarrapadas. A gente já está começando um depoimento, outro depoimento. A gente está vendo o Bolsonaro não falando nada, né? Quer dizer, ainda não jogou para debaixo do ônibus também, mas também não está tirando da frente, né? Então, aos poucos, parece que eles vão se afundar cada vez mais, né? É um pouco que no futebol de pelada a gente chama, deixa que aquele lá a natureza marca, né? Então, vai ter esse efeito também, né? Quer dizer, eles vão se defender aos poucos e vão falar bobagens aos poucos também, né? Aos muitos, né? Bobagens defender aos poucos, bobagens aos muitos. Eles não, quer dizer, cada semana vai ter um capítulo novo, que seja, e vai deixar esse pessoal se afundar um pouco por eles mesmos também, né? Você vai criar outro tipo de comentário, né? Mas vamos aguardar agora o que vem. Sobre o Lula, é isso, né? No mínimo, a gente vê que ele não teve um julgamento justo, né? Esse é o ponto, né? Você teve dois acusadores, né? Você teve acusador e juiz junto, né? Então, não foi se você nem pensar nas provas, nem nada, ele não teve julgamento justo. Isso já é ilegal, né? No mínimo. Vou fazer que nem o Cômodos. O Cômodos foi comparado com... O Bolsonaro foi comparado com o Cômodos, né? O imperador, né? De 162 depois de Cristo. O Cômodos fazia assim lá no Coliseu, né? Assim, né? Nosso tempo acabou. Nosso tempo acabou aqui no Hangout. Ele tá assim ainda. Daqui a pouco ele... fechada. Pablo Arantes e Leonardo Couto, muito obrigado, sempre bom conversar com vocês. Vocês sabem que eu tenho que ir correndo para outra transmissão, senão ficava aqui a gente ficava até mais. Vocês também têm compromissos, evidentemente, mas a gente se encontra o mais tardar possível na semana que vem para atualizar todos esses dados, esses fatos. Agradeço muito a todo mundo que acompanhou aqui o Papo com o Linguista no canal do Conde, e queridos, um beijo para vocês. Beijo, até semana que vem, sexta-feira, todo mundo na rua, hein? Na rua. Léo? Um grande para vocês também. Valeu, tchau, tchau.